Olá, eu sou a Márcia Signorini e esse é o Gráfica Drops. Imagine que você criou uma capa maravilhosa usando uma cor especial que vai marcar todas as aberturas de capítulo no seu livro. Só que o orçamento aprovado não dá para imprimir o miolo a 5 cores. Tudo bem, né? É só converter a cor Pantone em Semic e ok, tá tudo certo. Mas quando o livro chega... Bem, esse é mais um vídeo da série Porque Deu Errado. E quem acompanha o canal já sabe que essa série é uma oportunidade para a gente buscar as causas daqueles problemas mais comuns que a gente enfrenta aqui no mundo maravilhoso da gráfica. A gente tem usado como referência esse livro da Linda Sanders. E hoje a gente vai ver aqui a dor de cabeça número 27 que ela coloca, que é simular uma cor especial com uma composição das 4 básicas, cian, magenta, amarelo e preto, Semic. Para entender por que é que isso pode ser um problema na produção gráfica, nós vamos ter que dar uma olhada de novo na teoria da cor. Tem um episódio no canal sobre isso. Bem, a cor é o produto da interação entre 3 fatores: a luz, o olho e os objetos físicos. Então, com esse nosso sistema visual, que envolve o olho e o cérebro, nós somos capazes de diferenciar milhões de diferentes tons de cores e intensidades de luz. No mundo virtual, ocorre uma simulação de toda essa variedade que a gente consegue enxergar no mundo real. Então, os monitores de TV, computadores, tablets, celulares, eles reproduzem ou simulam toda essa variação que a gente percebe usando luzes de 3 cores, o verde, o vermelho e o azul, o RGB. Só que nessa transposição, uma boa parte dessa variação se perde. Esse intervalo que a gente consegue reproduzir é menor do que aquele que a gente consegue ver no mundo real. Então, saindo desse mundo virtual e voltando para o mundo real, na hora que a gente chega na gráfica e vai misturar aquelas 4 tintas básicas, o cian, o magenta, o amarelo e o preto, a gente reduz ainda mais essa gama de cores. Agora vamos ver o universo das cores especiais. O sistema Pantone, por exemplo, ele usa um jogo de pigmentos bem puros e da mistura desses pigmentos a gente obtém mais de 2.000 cores diferentes. Mas não se trata do número de cores que um sistema é capaz de produzir, mas sim do espaço de cor que ele abrange. Então dá para a gente perceber aqui nesse gráfico esquemático que o espaço de cor abrangido pelo sistema Pantone é maior do que o espaço de cor abrangido pelo sistema Semic. Ou seja, tem uma porção de cores especiais que a gente pode usar aplicando as tintas específicas que não é reproduzível pelas cores básicas da impressão. Olha só, nessa área dos laranjas, por exemplo, bom, os laranjas são o terror dos designers, porque a composição Semic que se aproxima desses laranjas é sempre mais suja, mais escura, menos vibrante, mais sem graça. A Pantone tem um catálogo que ajuda a gente a perceber isso. O que acontece quando a gente vai simular uma cor especial com as 4 básicas do Semic. Então aqui à esquerda a gente vê a cor especial e à direita a composição com as 4 básicas. E dá para ver que tem cores que são impossíveis de reproduzir. Outras não, outras até que a reprodução fica bem próxima. Então, nesse caso que a gente está tratando aqui, dessa cor que tem que ser simulada no miolo, quando ela foi usada na capa pura, acho que vale mais a pena partir do Semic e ver quais cores que no Semic tem uma correspondente especial e fazer o raciocínio ao contrário. Algumas décadas atrás, era comum as gráficas imprimirem suas próprias cartas de cores, porque era uma época que a gente não tinha como visualizar
qual seria o efeito da sobreposição das diferentes básicas para compor uma cor. Hoje a gente vê isso no monitor, mas isso acabava criando também um problema para elas mesmas, o famoso tiro no pé, porque no catálogo a gente via um determinado resultado e depois lá na gráfica, como o papel não é o mesmo, a condição de impressão não é a mesma e também porque muitas vezes essas gráficas não tinham um controle de processo, controle do sistema de impressão, ninguém conseguia chegar na cor que estava no seu próprio catálogo. Então, elas abandonaram essa impressão de catálogos de referência para as misturas. Então, essa distância entre o que eu vejo no monitor e o que vai ser impresso tem que ser sempre considerada, porque aquelas cores que estão fora desse espaço CMYK de reprodução nunca vão aparecer no impresso, infelizmente. E a gente tem que considerar também que essa gama, ela depende do tipo de suporte que a gente está usando. Então, os papéis variam de brilhantes, foscos, com cobertura, sem cobertura, texturizados, enfim. Tudo isso interfere nesse espaço de reprodução e pode comprimi-lo ainda mais. Então, isso sempre tem que ser considerado. Nesse exemplo, a referência para essa cor era o papel Color Plus Jamaica, que estava sendo usado nas guardas. Se fez então a área dos laranjas, hein? Se buscou então a composição CMYK mais próxima dessa referência. Essa cor foi usada em fios finos aqui ao longo do miolo do livro e até aí tudo bem. O problema é que esse livro tem um caderno, alguns cadernos no final, num outro tipo de papel, um papel não revestido, um Munken. Sobre esse suporte, essa composição CMYK se distanciou bastante da referência. Isso, na verdade, não comprometeu o livro, porque o projeto é maravilhoso e ele está muito bem impresso, muito bem acabado, mas não deixa de ser um exemplo de um resultado que não foi exatamente aquilo que se buscava. Eu tenho um exemplo aqui desse livro da Beatriz Milhazes, que é um livro de colagens dela maravilhosas, que ela faz usando papéis de todos os tipos que vocês podem imaginar, metalizados, celofanes, muitos fluorescentes, dourados, amassados, tudo quanto é tipo de papel ela usa para fazer as colagens, que são lindas. Então, aqui existe um desafio muito grande, porque os fluorescentes, os metalizados, perdem muita luminosidade na hora que são convertidos para CMYK. Então, esse livro, a princípio, ele seria impresso no papel Munken, mas nos primeiros testes já deu para perceber que a perda nesse papel não revestido seria muito grande. Então foi usado esse Gardapati Chiara, que conseguiu dar um resultado bem melhor na reprodução, ainda dentro de uma limitação, que como eu disse é inerente ao processo, mas sem perder os contrastes e toda a riqueza das colagens da artista. O resumo dessa história é esse. Se as perdas são inevitáveis, o que nós temos que fazer é administrá-las com inteligência e com conhecimento. Aí entram os famosos perfis ICC de controle de processo, de gerenciamento de cores, que serão assunto de próximos episódios aqui no canal. Então vamos fechar o episódio de hoje com uma frase que eu gosto e que repito para mim todos os dias. A realidade é o que ela é, não o que eu gostaria que fosse. Então por hoje é só. Tchau, tchau, até mais!